Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Docker. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar mais uma opção de self-storage das suas fotos, uma alternativa para o Google Fotos na qual você pode manter todas as suas fotos localizadas no mesmo local, podendo compartilhar com outras pessoas e ter toda a questão de AI adicionada com isso. Uma das vantagens desse aplicativo, diferente do Photo Prisma, na qual eu postei em um dos vídeos anteriores, é que esse Image, na qual nós vamos mostrar, ele tem opção para celular. Então ele vai funcionar em iOS, vai funcionar em Android, e essa opção de celular faz o backup de modo contínuo, muito fácil, sem ter necessidade de se preocupar. Então desse jeito, todas as fotos do seu celular, ou todas as fotos do teu computador, ou todas as fotos que você quiser, você pode transferir para esse sistema mesmo você não estando na sua rede. Lógico, vai ter que configurar o NXX Proxy Manager ou um VPN para ter esse acesso, porém nós vamos mostrar como que você pode fazer essa instalação. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar mais sobre esse vídeo, vale a pena lembrar que esse aplicativo é um pouco diferente do Photo Prisma, porque o Photo Prisma funciona muito bem, tem suas particularidades, porém ele não tem como fazer backup automático do celular, ou pelo menos não tem um aplicativo próprio até o momento que eu tinha gravado, até hoje pelo menos, não tem um aplicativo próprio para fazer backup diretamente do seu celular para o teu aplicativo. O que é muito complicado porque não necessariamente você quer conectar o cabo no teu computador, descarregar todas as fotos, jogar em uma pasta específica e depois utilizar esses dados. Então isso é uma das desvantagens do Photo Prisma em relação a esse aplicativo. Esse aplicativo ele tem um aplicativo próprio, na qual você instala no seu iPhone, configura para ele fazer backup automático e pronto, não tem a necessidade de se estressar com nada. Então, isso seria uma das vantagens. Mesmo assim, antes que a gente comece a explicar como que nós instalamos, nós vamos ver esse aplicativo e vamos ver se realmente você gosta. Caso você não gosta nessa primeira visão, não adianta você perder tempo fazendo essa instalação. Então, nós vamos vir aqui na minha tela. Então aqui na minha tela tem o site desse aplicativo, ele se chama Image e o nome ou a tarefa desse aplicativo seria Self-Host Backup Solution for Photos and Video on Mobile Device. Não necessariamente só mobiles, você pode jogar as fotos dentro desse aplicativo e você pode compartilhar essas fotos desse aplicativo. E aqui seria a visão dele total, então teria como fazer fotos, locais, caras e outras coisas. Bem parecido com o Google Fotos, realmente na parte do celular ele funciona muito bem, por causa que eu testei. Nós não vamos adicionar por causa que é básico, mas você tem sempre essa opção. Então, nós vamos tentar ver esse demo. Nós clicamos no demo e aqui no demo ele já dá o teu usuário e senha para você acessar. Então, nós vamos vir aqui e acessamos. Algumas pessoas colocaram fotos aqui ou essas fotos já vieram, não tenho certeza, mas tem fotos de várias outras coisas. Então, se eu selecionar essa foto dessa casa, eu tenho onde que essa casa funciona. Bem parecido com as informações do Knowledge Photos, você tem essa opção de colocar informação, ele vai falar onde foi tirada a foto através do metadados. Aqui seria o tamanho das fotos, o local dessas fotos, e você poderia fazer o download dessas fotos manualmente do mesmo jeito, ou simplesmente você pode vir aqui e você adicionar em álbuns diferentes. Vamos supor que nós vamos criar um álbum teste, criamos esse álbum e daí esse álbum você pode compartilhar com pessoas externas ou qualquer pessoa que você quiser. Outra coisa que é interessante, você pode explorar caras como pessoas, você pode explorar locais que foram tirados, você pode explorar categorias que são vídeos, você pode categorias de motions e assim por diante. Eu acredito que se você utilizar essa opção de Photo Motions, se por acaso você estiver utilizando um iPhone, ele vai dar os 3 segundos de vídeo como o iPhone normalmente daria. Aqui é a questão de mapa, onde que foi tiradas as fotos, com as pessoas que você está compartilhando e assim por diante.
Aqui esse HD teria 45 GB de espaço, porém se o teu NAS tiver bem mais espaço, ele vai utilizar essa informação do teu NAS. Tendo isso em mente, se você gostou dessa página inicial, nós podemos fechar isso e nós podemos vir aqui em Get Start. Aqui em Get Start ele começa a fazer todas as informações, bem-vindo ao sistema, ele está tendo bastante atualizações, porém a imagem que nós vamos estar utilizando seria esse Image App Image. Se a gente descer aqui, ele mostra algumas das informações, ele fala que esse projeto está bem ativo, então tem várias alterações. Pode ser que tenha algumas quebras, alguns bugs, porque eles estão modificando e melhorando todo o sistema. E uma coisa que ele sempre fala é não utilize esse aplicativo só como meio de backup. Por que ele fala que não utilize esse aplicativo só como meio de backup? Por mais que ele mantenha seus dados no seu HD e que você pode recuperar eles depois, sempre tente fazer o backup seguindo a regra 3-2-1, na qual você precisa ter 2 cópias locais e uma cópia externa ou offsite. Aqui é a mesma coisa, ele fala um pouco sobre o demo, ele está rodando esse demo em uma máquina virtual free tier do Oracle Cloud, mesmo que eu postei nos outros vídeos. Essa máquina está localizada em Amsterdã com 4 cores ARM, então ele vai funcionar no sistema ARM sem problema nenhum, com 24 GB de memória RAM. Possivelmente, se você tiver menos memória RAM, o tempo de processamento vai ser um pouco mais alto, porém ele vai funcionar do mesmo jeito. E aqui ele fala quais são os features ou quais que as funções que vão funcionar entre o mobile e o web. Se você olhar a questão de mobile, praticamente tudo está funcionando a partir de correções ou definições de administradores e assim por diante. Nesse vídeo, para a gente fazer a instalação, nós vamos estar utilizando o Docker Compose. Antes que a gente comece a instalar, nós vamos vir aqui na parte Minimal Requirements e nós vamos entender o que precisamos ter. Se a gente olhar, eles falam que tem preferência para o sistema Linux, porém vai funcionar no Docker se você estiver usando o Windows. Por que eles falam Linux? Por causa que esse sistema funciona no Docker e o Docker normalmente funciona para o Linux e tem algumas modificações para o Windows, por isso que ele dá preferência. Ele fala que você tem que ter pelo menos 4 GB de memória RAM, porém 6 GB vai ser o ideal, e eles falam que você tem que ter pelo menos 2 cores, porém 4 cores vai ser o ideal. Tendo isso em mente, então, mais ou menos o Raspberry Pi 4 com 4 GB de memória RAM conseguiria rodar esse aplicativo sem problema nenhum, porque ele já tem 4 cores e pelo menos 4 GB de memória RAM. Outra coisa que é importante você lembrar é que você tem que ter o Docker instalado nesse sistema para poder rodar. Então, nós vamos olhar especificamente para o Docker. Você tem 2 opções. Você pode ir diretamente no seu PuTTY e rodar essas opções, ou você pode vir aqui, copiar só esse link e colar esse link aqui. Uma vez que você colar, ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Nós vamos salvar diretamente na minha pasta Docker, onde eu criei já uma pasta para isso. Como eu falei, eu tinha criado uma pasta para esse aplicativo, eu vou salvar o meu Docker Compose. Segunda coisa que eu vou salvar seria meu environmental, posso copiar ele, vir aqui, passar e vou salvar esse environmental. Por fim, se eu quiser, eu posso ainda configurar o meu HW Access. Porém, eu não vou configurar por causa que ele é opcional, então eu vou salvar tempo e não tem essa necessidade. Então, uma vez que eu fiz o download, ele vai ter essas minhas 2 pastas, 2 arquivos criados. O primeiro vai ser meu Docker Compose, então se a gente vir aqui, abrir o With e abrir o meu bloco de notas, ele já apareceu todas as informações. O que é interessante? Se você olhar aqui, ele fala Update Location e outras coisas. Update Location significa que todas as informações vai estar alocado no meu environment. Então ele vai precisar do meu environment para rodar isso. Então eu vou voltar aqui, abrir esse example e vou abrir com o meu bloco de notas do mesmo jeito. Uma vez que eu abrir, ele já apareceu essas informações. Ele fala local e nós podemos deixar /library, então significa que ele vai salvar nessa mesma pasta que essas informações estão salvas. A versão eu posso colocar release, que eu acho que é a versão mais estável. Não tenta usar versão beta, porque não é garantido. Aqui seria a minha senha, então eu poderia colocar qualquer IP que eu quiser, vamos jogar alguns números aleatórios. E aqui seria meu database.
No database eu posso colocar um nome aleatório, que vai ser a minha senha do database, e aqui seria o nome, usuário, database, e se eu quiser colocar algumas informações do meu hostname, eu posso colocar aqui. Então, eu venho aqui e salvo. Uma vez eu salvei, eu posso vir aqui e deixar ponto environmento e deixar só essa informação. Ponto environmento, formato environmento. Agora sim eu tenho que abrir meu put e abrir o meu servidor. Uma vez que eu abri o put e loguei com o meu usuário, eu estou usando o usuário Silverleaf e estou acessando o meu alpha. Então agora eu vou entrar na minha pasta onde eu deixei esses arquivos do init. Vou fazer cd barra volume 1 barra docker barra init e vou entrar. Vou colocar ls para ver o que eu tenho e eu teria o meu docker compose nele. Se eu colocar ls barra, ele vai aparecer todos os arquivos que estão lá. Então agora nós podemos voltar aqui e ele vai falar para a gente modificar essas environment, localização e nós vamos colocar docker compose up barra d e vamos dar enter. O que aconteceu? Porque eu não coloquei o sudo, ele não teve permissão, eu vou colocar sudo e vou clicar aqui e vou rodar. Ele vai pedir minha senha de volta, então nós vamos colocar minha senha. Uma vez colocada a senha, ele já vai começar a criar meu database, fazer o download de todos os aplicativos e vai rodar. Isso pode demorar alguns segundos até ele terminar, porque vai ser mais de um aplicativo instalando ao mesmo tempo. Então vamos esperar. Você vai saber que a instalação foi completa no momento que aparecer essa informação. Create, start. Mesmo assim, nós vamos minimizar e nós vamos vir aqui no Portainer. Aqui no Portainer vai ter vários aplicativos do Emit. Então vai ser o Proxy Server, Microservice, Redis, Web, Machine Learning, Postgres e TapeSense. Quando todos os aplicativos aparecer como Run, você vai abrir essa porta, o mesmo IP da tua máquina, mais porta 2283. Primeira vez que você abrir, ele vai aparecer essa tela aparecendo Welcome to Meet Web. Nós vamos colocar Get Start. Aqui nós digitamos todas as informações do nosso administrador e nós vamos apertar Sign Up. Agora nós podemos colocar o nosso usuário e senha criada e vamos colocar Login. Nós estamos com a página inicial do Meet. Então aqui nós vamos explorar, antes de a gente começar a adicionar qualquer foto, nós vamos vir aqui em Explore, não tem nenhuma informação, mapas também, favoritos e assim por diante. O que é interessante antes de você começar a adicionar qualquer foto, você vem aqui na parte de administrador, e aqui na parte de administrador você teria os usuários, então se você quiser criar mais usuários, aqui que seria o momento, cada usuário teria acesso às pastas específicas. Aqui na questão de Job, ele vai aparecer quais são os trabalhos, logo você vai entender um pouco mais sobre isso. Parte Settings, que é interessante, se por acaso você quiser modificar qualquer informação, aqui que seria o momento específico. Se você quiser modificar a accuracy ou o tamanho desses thumbnails, na parte de biblioteca, como que ele vai fazer o scanning, na parte de Machine Learning, na parte de Storage Template, então ele vai criar esse template específico. Se por acaso você não queira criar esse template específico, então seria mês, o dia específico e depois o nome da imagem. Por acaso você vai querer que seja ano e mês, você pode escolher aqui, ou talvez só ano e mês. Eu prefiro essa opção, porque daí todas as fotos que eu tirei em um mês específico vai aparecer junto. E vamos salvar. E aqui por diante, você pode configurar qualquer coisa que você quiser. Uma vez você configurar todas essas informações, você pode voltar aqui na página inicial e começar a jogar fotos. Então nós vamos jogar 2, 3 fotos para ver como que funciona. Então no meu caso, eu vou carregar algumas fotos, vou copiar 17 fotos. Entre essas fotos, vão ter algumas fotos como CR3, que seria formatos RAW, e outras fotos como JPEG. E nós vamos verificar como que ele vai funcionar. Então ele processou, uma vez que ele terminou de processar essas fotos, e imediatamente você não vai conseguir ver essas fotos ainda. Ou pelo menos elas não vão estar disponíveis porque ele vai estar trabalhando. Se a gente voltar aqui na parte de administrador e vir na parte de jobs, vai aparecer o que está acontecendo. Então no momento tem 5 fotos gerando thumbnail e outras 10 estão esperando. A mesma coisa que está fazendo a extração de metadados, extração de se é objetos ou não, extração de pessoas, reconhecimento de faces, transcodificações de vídeo. Então isso tudo demora um pouco. Se por acaso começar a deixar muito lento o seu servidor, você sempre pode pausar e no momento que você queira retornar,
você pode clicar para retornar. Então mesmo assim nós vamos voltar aqui e aqui teria minhas fotos. Mesmo ela sendo formato normal ou formato RAW, ele vai conseguir abrir do mesmo jeito e você vai conseguir ver. Então se por acaso você só tirar foto em formato RAW, você pode colocar nesse aplicativo e você pode escolher qual que você quer baixar sem precisar ativar o Lightroom ou qualquer outro desses aplicativos. E toda vez que você quiser baixar, você pode simplesmente vir aqui, colocar para baixar e ele vai permitir que você baixe automaticamente para o seu computador. Outra coisa que é interessante, se a gente fechar aqui, vir na parte de Explorer, ele vai aparecer minhas caras e após isso você pode colocar o nome dessas caras. Então seria Alan e Dan. Agora eu poderia definir essa outra cara e falar é a mesma pessoa como Alan. Porque eu já defini uma vez, ele vai aparecer aqui a mesma coisa e eu vou colocar sim, essa é a mesma pessoa. E agora todas as fotos estão dentro do Alan. Se a gente vem aqui no mapa, ele vai aparecer onde que está localizado essas fotos, porque eu tirei com minha câmera e às vezes não mantém a questão do GPS, então ele não vai aparecer nesse mapa. Se você tirar com o seu celular ou tua câmera tem essa opção, ele vai aparecer exatamente onde você está localizado no mundo. E aqui seria todas as opções de share. A partir daí, se por acaso você quiser ter o acesso externo desse sistema, daí sim você vai ter que utilizar o Proxy Manager ou você vai ter que utilizar o Cloudflare para fazer esse túnel. Se por acaso você quiser que só algumas pessoas específicas tenham acesso, você sempre tem a opção de utilizar uma VPN até o teu servidor e a partir daí a pessoa poderia estar utilizando essa porta. Lembrando, se você usar o Cloudflare ou o Proxy Manager, a única coisa que você vai ter que direcionar vai ser o protocolo HTTP com a porta 192.168.1.251.2.2283. Então, desse jeito, nós chegamos no final desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, deixe seu like. Se vocês não gostaram desse vídeo ou acharam incompleto, deixe seu dislike. Se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!